Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo, numa barca, para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva." Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: "Se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada." A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Estás vendo a multidão que te comprime, e ainda perguntas: quem me tocou?" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: "Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença." Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: "Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo." Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: "Talitá cum", que quer dizer: "Menina, levanta-te." Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo, e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ao refletirmos sobre o Evangelho de hoje, somos convidados a mergulhar profundamente em 2 histórias de fé inabalável e intervenção divina. As narrativas de Jairo e da mulher com hemorragia não são apenas relatos de milagres, mas são testemunhos vivos do poder transformador da fé. Primeiramente, consideremos Jairo, um homem de posição, um líder na sinagoga. Podemos imaginar a angústia em seu coração, a dor lancinante de um pai ao ver sua filha amada à beira da morte. Seu desespero o leva a Jesus, e nele encontramos um exemplo pungente de vulnerabilidade e humildade. Jairo, um homem de prestígio, não hesita em se prostrar aos pés de Jesus, um gesto que transcende palavras, revelando uma fé que rompe barreiras sociais, uma fé que reconhece em Jesus a única verdadeira esperança. Aqui, vemos a fé como refúgio último, um porto seguro em meio à tempestade da vida. Em seguida, somos apresentados à mulher que sofreu por 12 longos anos com uma hemorragia. Imagine a solidão e o sofrimento desta mulher, marginalizada pela sociedade, exausta por buscar cura sem sucesso. Ainda assim, em seu coração arde uma chama de esperança, uma fé silenciosa, mas poderosa. Ela, movida por uma convicção profunda, se aproxima de Jesus. Seu gesto de tocar as vestes de Cristo é um ato de fé imensa e desesperada. Ao ser curada, experimentamos, junto com ela, um momento de profundo alívio e gratidão.
A fé dessa mulher é uma lição viva de que, mesmo nas profundezas do desespero, uma centelha de fé pode nos levar a experimentar o toque curador de Deus. Cada uma dessas histórias ressoa com uma verdade profunda sobre a natureza da fé. Não é uma fé superficial ou conveniente, mas uma fé que nasce no cerne da experiência humana, nas profundezas da dor, do medo e da incerteza. É uma fé que nos leva a buscar algo além do visível, a crer no impossível. Quando Jesus diz a Jairo, não tenhas medo, basta ter fé, ele nos fala também. Ele nos convida a confiar, a entregar nossos medos, nossas dúvidas, nossas dores. Nos momentos mais escuros de nossa vida, quando tudo parece perdido, a voz de Jesus ressoa como um farol de esperança. Que estas histórias do Evangelho nos inspirem a fortalecer nossa própria fé. Que possamos aprender com a humildade de Jairo e com a persistência da mulher. Que em nossos momentos de prova e sofrimento, possamos nos voltar para Jesus com a mesma confiança e esperança. E que, tocando, mesmo que simbolicamente, em sua veste, possamos sentir o poder curativo de sua presença em nossas vidas. Ao sairmos daqui hoje, levemos conosco a lembrança dessas histórias, que elas nos inspirem a viver nossa própria jornada com uma fé renovada e corajosa, que possamos, como Jairo e a mulher, buscar a Jesus com corações abertos, prontos para sermos tocados e transformados por sua graça. Que o Senhor nos abençoe com uma fé que não vacila, uma fé que transforma, uma fé que nos sustenta nos momentos mais difíceis. Que Deus Todo-Poderoso abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.